Boa noite a todos. Havendo número legal de vereadores, conforme artigo 128 do Regimento Interno, declaro aberta a sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2026. Registre-se em ata os vereadores presentes. Passemos à discussão das matérias em pauta. Solicito ao assessor que faça a leitura do expediente. Primeira leitura do projeto de lei número 80, de 2026, da vereadora Mariane Lavieja. Institui o programa Banco Vermelho no âmbito do município de Xangri-Lá, como instrumento permanente de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher e da outras providências. Aberto o espaço de discussão por 2 minutos para cada vereador. Não tendo que queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura do expediente. Segunda leitura do projeto de lei número 81, de 2026, do Executivo Municipal. Abre no orçamento vigente, crédito adicional especial e da outras providências. Aberto o espaço para discussão preliminar do projeto. Não tendo que discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura do expediente. Segunda leitura do projeto de lei número 83, de 2026, do Executivo Municipal. Abre no orçamento vigente, crédito adicional especial e da outras providências. Aberto o espaço para discussão por 2 minutos para cada vereador. Não tendo que queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura do expediente. Segunda leitura do projeto de lei número 84, de 2026, do Executivo Municipal. Altera e acresce dispositivos da Lei Municipal número 2035, de 4 de dezembro de 2018. Que isenta e autoriza a remissão do pagamento de IPTU de imóveis considerados em área de preservação permanente e da outras providências, para estender a isenção e a remissão do pagamento do IPTU aos imóveis localizados em áreas demarcadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Aberto o espaço para discussão por 2 minutos para cada vereador. Não tendo que queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura do expediente. Segunda leitura do projeto de lei número 85, de 2026, da vereadora Daiane Merim. Denomina Maré de Afeto Andressa Goulart o espaço público Maré de Afeto, localizado no bairro Rainha do Mar, no município de Xangri-Lá. Aberto o espaço para discussão preliminar por 2 minutos para cada vereador. Não tendo que queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura do expediente. Segunda leitura do projeto de lei número 86, de 2026, do Executivo Municipal. Abre no orçamento vigente, crédito adicional especial e da outras providências. Aberto o espaço para discussão preliminar por 2 minutos para cada vereador. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura do expediente. Primeira leitura do projeto de lei número 87, de 2026, do vereador Fabiano Vieira. Institui a campanha permanente de divulgação do projeto Sentinela e da rede de enfrentamento à violência doméstica e ao feminicídio no município de Xangri-Lá e da outras providências. Aberto o espaço para discussão preliminar por 2 minutos para cada vereador. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura do expediente. Primeira leitura do projeto de lei número 89, de 2026, Executivo Municipal. Abre no orçamento vigente, crédito adicional especial e da outras providências. Aberto o espaço para discussão preliminar por 2 minutos para cada vereador. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura do expediente. Primeira leitura do projeto de lei número 90, de 2026, do vereador Eduardo Jardim Alves. Dispõe sobre a implementação do fornecimento do sistema de monitoramento contínuo da glicose para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, no âmbito da rede pública municipal de saúde de Xangri-Lá e da outras providências. Aberto o espaço para discussão preliminar por 2 minutos para cada vereador. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura do expediente. Ofício número 489, de 2026, do Gabinete do Prefeito Municipal. Vossa Excelência Daiane Merim, a Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá. Resposta ao pedido de informação número 32, de 2026. Ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo do presente instrumento para encaminhar a resposta ao pedido de informação número 32, de 2026. Com base nos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, apresenta a Vossa Excelência os esclarecimentos requeridos. A. Quanto ao valor total destinado ao auxílio transporte universitário no exercício de 2026, informa-se que foi alocado um montante orçamentário de R$ 416.000
R$ 29,95 para o pagamento do benefício no corrente ano. B. Em relação ao número de beneficiários, registra-se que até o mês de junho de 2026 encontram-se cadastrados e aptos ao recebimento do auxílio total de 158 alunos. C. No que tange às datas dos pagamentos efetuados em 2026, por mês de competência, informa-se o seguinte cronograma. O ressarcimento da competência de fevereiro ocorreu em 13/4/2026. A competência de março foi paga em 25/5/2026. As competências de abril e maio foram quitadas em 7/7/2026. E o processo relativo à competência de junho encontra-se em trâmite interno para processamento do repasse. D. No que diz respeito ao ato regulamentador dos valores, encaminha-se em anexo a este ofício a cópia do Decreto Municipal número 83, de 11 de abril de 2022, emitido com esteio no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Municipal número 695, de 2005. E, a respeito da existência de estudos para pagamento antecipado aos alunos, esclarece que não há projeto neste sentido, porquanto os repasses observam a modalidade de ressarcimento das despesas efetivamente realizadas e comprovadas por documento fiscal ou recibo do serviço prestado, na forma estabelecida no Decreto Municipal número 83, de 2022 e na legislação local. F, por fim, referente ao histórico de pagamentos nos anos de 2025 e 2026, esclarece que a parcela de dezembro de 2025 foi paga no mês de janeiro de 2026, devido às rotinas de encerramento do exercício financeiro e a abertura de orçamento do exercício subsequente, registrando-se que no ano de 2026 os pagamentos seguem regularizados e processados dentro do prazo regulamentar, seguem anexo cópia do decreto. Sendo essas informações disponíveis até a presente data, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. A correspondência possui um anexo. Aberto o espaço para discussão preliminar. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura do expediente. Ofício número 490, de 2026, do Gabinete do Prefeito Municipal. A Vossa Excelência, Daiane Emerim, a Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá. Resposta ao pedido de informação número 33, de 2026. Ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo do presente instrumento para encaminhar a resposta ao pedido de informação número 33, de 2026. Seguem informações enviadas pela farmácia do município. A Farmácia Municipal de Xangri-Lá disponibiliza os medicamentos constantes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, elaborada com base nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, considerando o perfil epidemiológico da população, protocolos clínicos e a disponibilidade orçamentária do município. A relação completa dos medicamentos padronizados segue em anexo. No que se refere ao desabastecimento ocorrido nos últimos 6 meses, informa-se que alguns medicamentos apresentaram indisponibilidade temporária, decorrentes de fatores externos à administração municipal, especialmente atraso na entrega por fornecedores, processos licitatórios fracassados ou desertos, dificuldades na produção e distribuição por parte da indústria farmacêutica e problemas na cadeia nacional de abastecimento. Os medicamentos que apresentam desabastecimento, bem como o período correspondente, encontram-se no anexo. Cabe informar que a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, contendo todos os medicamentos padronizados disponibilizados pela Farmácia Municipal de Xangri-Lá, encontra-se disponível para consulta pública no portal da FAMURS, por meio da plataforma Oportuniza Assistência Farmacêutica. No endereço eletrônico. A plataforma disponibiliza aos cidadãos informações sobre a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais do município, a disponibilidade dos medicamentos, aqueles que se encontram em processo de reposição ou temporariamente indisponíveis, além de outras informações relacionadas à assistência farmacêutica municipal, promovendo transparência e facilitando o acesso da população aos serviços farmacêuticos. Destaque-se ainda que o município atende às disposições da Lei Federal número 14.654, de 23 de agosto de 2023, que acrescentou o artigo 6º-A, a Lei número 8.080, de 1990, tornando obrigatória a divulgação em página eletrônica oficial dos estoques de medicamentos das farmácias públicas integrando o Sistema Único de Saúde, com atualização quinzenal e de forma acessível ao cidadão. Dessa forma,
as informações relativas à relação municipal de medicamentos essenciais e à disponibilidade dos medicamentos já se encontram permanentemente acessíveis à população e aos órgãos de controle por meio da plataforma oficial da FAMURS, em conformidade com a legislação federal e com os princípios da publicidade, da transparência e do acesso à informação que regem a administração pública. Diante do exposto, resta evidenciado que a administração municipal adotou de forma tempestiva e diligente todas as providências administrativas necessárias para assegurar a regularidade do abastecimento da farmácia municipal, observando rigorosamente os princípios da legalidade, da eficiência, da publicidade, da transparência e da continuidade dos serviços públicos. O pregão eletrônico número 33 de 2026, destinado à aquisição dos medicamentos para atendimento da rede municipal de saúde, encontrava-se em regular tramitação desde o mês de fevereiro de 2026, conforme amplamente divulgado no portal de compras públicas, tendo sido homologado em 15 de julho de 2026. A partir da homologação, deu-se início à formalização das atas de registro de preços, à emissão das respectivas autorizações de fornecimento e ao acompanhamento da execução contratual, etapas indispensáveis para a efetiva reposição dos estoques. Cumpre destacar que o efetivo abastecimento dos medicamentos também está condicionado aos prazos de fabricação, separação, logística e entrega por parte das empresas contratadas, circunstâncias que extrapolam a esfera da governabilidade da administração pública. Não obstante, a Secretaria Municipal de Saúde mantém acompanhamento permanente da execução contratual, adotando todas as medidas administrativas cabíveis para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pelos fornecedores e a continuidade da assistência farmacêutica prestada à população. Registre ainda que, imediatamente após a homologação do certame, ocorrida em 15 de julho de 2026, essa administração deu prosseguimento aos atos subsequentes indispensáveis à execução contratual. Nessa esteira, todos os empenhos referentes aos medicamentos que se encontravam em situação de desabastecimento foram regularmente emitidos e encaminhados às respectivas empresas fornecedoras em 16 de julho de 2026, possibilitando a emissão das autorizações de fornecimento e o início da fase de execução contratual. A partir desse momento, o atendimento às demandas passou a depender do cumprimento dos prazos de separação, faturamento, expedição, transporte e entrega dos medicamentos por parte das empresas contratadas. Etapas que, embora rigorosamente acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde, não se inserem na esfera de ingerência direta da administração municipal. Outro sim, cumpre informar que os diversos medicamentos objeto do pregão eletrônico número 33 de 2026 já se encontram em processo de entrega e incorporação a estoque da farmácia municipal, evidenciando a gradativa normalização do abastecimento da assistência farmacêutica. O acompanhamento da disponibilidade dos medicamentos pode ser realizado em tempo real por qualquer cidadão, por meio da plataforma Oportuniza Assistência Farmacêutica, disponibilizada no portal da FAMURS, onde são publicadas e constante atualizadas as informações relativas aos medicamentos padronizados, aos estoques existentes e aos itens em processo de reposição. Sendo essas informações disponíveis até a presente data, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. A correspondência possui 7 anexos. Aberto espaço para discussão por 2 minutos para cada vereador. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura do expediente. Presidente, questão de ordem, antes do senhor chamar os oradores inscritos e a liderança de bancada, eu gostaria de colocar uma situação que vem sendo discutido pelos vereadores nessa casa. Eu gostaria de falar da lei orgânica, no artigo 114 da lei orgânica, onde diz o seguinte: sessões ordinárias, todas as segundas-feiras, com início às 19 horas, salvo por motivo de feriado, luto ou calamidade. O que eu quero dizer com isso? Estou fechando praticamente 14 anos nessa casa, e sempre que foi feriado nas segunda-feiras, não teve sessão durante a semana, porque não tem por que ter sessões. Nunca essa casa foi apontada com esta situação, e da mesma forma, quando temos um feriado na terça-feira, e o executivo dá feriadão, e nós acompanharmos igual, e não termos a sessão na segunda-feira. Quando for feriado na segunda-feira, não tem por que nós fazermos em outro dia. E aí eu gostaria que o senhor colocasse em votação com os nobres colegas,
para ver se a maioria aprova essa situação de quando for feriado na segunda-feira, nós não teremos sessão. Óbvio, estou falando do dia 7 de setembro e dos outros feriados. Dia 14 de setembro, nós teremos a sessão solene no Parque de Eventos, da alusiva Semana Farroupilha. Abriremos a sessão, certamente, com a sessão ordinária, dia 14. Combinamos com todos os vereadores de ninguém apresentar nada nesse dia e nem usar a tribuna. E logo após a sessão ordinária, fecha e abriremos a sessão solene. Então, teremos 3 sessões no mês, que certamente nunca deu problema nenhum e apontamento nessa casa em relação a isso. Eu gostaria que o senhor colocasse essa ideia em votação aos colegas, quem concorda ou não concorda. Vereador, eu me recordo, apesar de o senhor estar aqui há 16 anos, eu cheguei aqui ontem, praticamente, mas me recordo que quando era com a vereadora Luzia, presidente, sempre que teria um feriado na segunda, passávamos para a terça. Então, a sugestão de alguns vereadores foi fazer a sessão do dia 7 no dia 8. Vereadores, pelo que eu entendi, alguns vereadores estão de curso, e talvez no dia 11, que era sexta-feira. Mas sim, se é de acordo de vocês, a gente coloca em discussão. Mas lembrando a população que sempre, quando era na segunda-feira, a vereadora Luzia, a presidente da Câmara, colocava na terça-feira. Então, fica aqui para a população a situação. Acredito que está no regimento interno para que se faça uma vez na semana. Mas se os vereadores, os outros 8, estão de acordo em fazer lá no dia 14, passar uma semana sem, também estou de acordo. Então, está em votação, se vocês... Não sei se é Júlio. Mas deve ser toda semana assim, não, né? O regimento não prevê isso. Eu acho melhor a gente votar essa vereadoria na próxima vez a gente não foi toda. Uma questão de ordem. Claro, vereador. Eu estive dando uma olhada ali no regimento interno, ela prevê uma sessão por semana. Então, se a gente aderir à sugestão e fazer a votação, eu sugiro que se faça uma alteração, então, no regimento, para que a gente possa apreciar e votar. Essa é a minha opinião. Algum mais se manifestar? Eu, particularmente, concordo com o vereador Jacaré. Eu concordo que tem que ser alterado o regimento, mas, em caso de permanecer como está, acredito que a gente tem que votar e trazer ao plenário essa análise em cada feriado, porque a sessão vai depender do que a gente tiver em pauta na casa, tanto aqui do Legislativo como do Executivo. Mas, por enquanto, sabendo que até então a gente não tem nada relevante, eu voto de acordo com o vereador Serginho, no sentido que, se não tivermos, então, matéria relevante, que não seja feita a sessão na semana do dia 7 de setembro. É isso, né? Tá, então está em votação o requerimento do vereador para que passamos a sessão do dia 8, que seria na terça, para o dia 14. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Uma questão de ordem. Claro, vereador. O Serginho propôs que fosse todos os feriados. Não. Tem que retificar isso. Então. Estamos falando apenas do dia 14. Aí a vereadora Mari falou que depois a gente tem que analisar isso no regimento interno para alterar. Presidente, mas no dia 14 a gente já tem sessão ordinária, tem a solene, obrigatoriamente tem que ter O doutor Rogério está levantando o questionamento aqui que automaticamente dia 14 a gente já tem a sessão. Então a gente vai passar uma semana sem fazer sessão, é isso? Entendeu? Ordinária, extra e a ordinária. Presidente, Claro, vereador. eu acredito que nós temos que estudar isso aí um pouquinho melhor antes de votar isso aí. Eu acho que é melhor. Melhor a gente se reunir e antes de votar, eu acho que é melhor. Melhor a gente conversar sobre essa situação. Eu acho que nós conversamos hoje à tarde ali com o doutor. O doutor me passou para a gente que seria interessante fazer a sessão na semana. Então, vamos aguardar, durante a semana nós conversamos e depois decidimos em conjunto. De acordo?
Passemos para o espaço para oradores inscritos. Não temos oradores inscritos. Passamos para líderes de bancada por 5 minutos para cada vereador. Aliás, cada representação partidária. Com a palavra, vereador Giovanão, PL. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência. Hoje está presente também com nós aqui o presidente do bairro Figueirinha, né? O Volney também, que é um que já foi presidente, que ajuda muito aquela comunidade a estar presente aqui. Presidente, hoje eu venho essa tribuna na liderança de bancada pedir um apoio para a mesa diretora. Numa reunião que a gente teve, eu sei que vai faltar uma verba para a gente fazer aquela grama sintética do bairro Figueirinha. E aproveitando que o presidente do bairro está aí, o Volney também está aí presente, é o pessoal da comunidade do bairro Figueirinha, e eu sei que vai faltar para aquela praça lá. E eu tenho certeza que os colegas vereadores da situação, né, que querem ver o bem das comunidades, e eu tenho certeza que vão ajudar, que não vai faltar muito, é pouca verba, e tenho certeza que vai dar certo. Mas já fica esse lema para vocês aí da mesa diretora, pensar, recalcular e ajudar aquela comunidade, que fica-se o nome de vocês também, né, porque teve uma verba de um deputado que veio também para ser feita a grama sintética. Esse deputado destinou dinheiro o ano passado, né, o deputado Dimas, e ajudou. E falta, isso foi o ano passado que ele deu, não foi agora. Eu acho que tem que falar quem está ajudando as comunidades. E eu acho que nós temos aqui, né, a mesa que sempre está ajudando, sempre ajudou as comunidades, e hoje o bairro Figueirinha precisa, e tenho certeza, vocês da mesa diretora vão ficar com o nome também dentro da comunidade, uma benfeitoria e que é para todos no nosso município. Continua aberto o espaço para líderes de bancada. Solicito que a vereadora Aline assuma a mesa. Com a palavra do vereador Cris da Academia, por 2 minutos, vereador. Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras, assistência. Cumprimentar Volney, Iago, o pessoal lá da Figueirinha também que faz presente aqui, o Thiago, nosso servidor. E quero manifestar aqui a minha posição sobre o manifesto do vereador Giovanni aqui. Eu acho que a gente está fazendo melhorias pelo bairro Figueirinha, assim como vários outros bairros, mas a gente precisa, antes de fazer melhoria, ouvir o bairro, ouvir os bairros. Então, sobre a situação da praça na frente ali, nós conversamos com o prefeito, chamei os vereadores da mesa, falei da intenção de complementar com mais uma verba lá para que seja feita a praça, junto com os vereadores, vocês também de acordo, a gente sabe disso. Mas antes da gente tomar qualquer decisão que possa, de certa forma, impactar positivamente ou negativamente a comunidade lá, eu até imagino, o Iago está aqui também, né, sabendo de alguns movimentos que está para acontecer no bairro lá com o pessoal, mas antes de fazer qualquer movimento, a gente deve ouvir a comunidade, em especial nesse momento o bairro Figueirinha, para que eles possam realmente estar de acordo com aquilo que a gente imagina que vai ser bom para eles ou não. Mas tem uma posição que diz sobre um grupo um determinado grupo que diz nada sobre nós sem nós, ou seja, para a gente decidir alguma coisa sobre um bairro, a gente tem que ouvir o bairro, e eu estou aqui de acordo em ouvir a comunidade da Figueirinha antes de decidir qualquer coisa onde possa impactar aquela comunidade. Boa noite a todos. Continua aberto o espaço para líderes de bancada. Com a palavra, vereador Adalcir.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, assistência presente, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Cumprimentar o presidente do bairro Figueirinha, Iago, ex-presidente Volney, demais assistentes no nosso plenário. Bom, falar para a nossa comunidade que a gente iniciou ontem, né, a campanha para governador, para presidente, para deputados e senadores. Então, é uma responsabilidade nossa, né, como líderes, né, de estar informando isso para a nossa comunidade e junto tentando, né, escolher o melhor aqui para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, e os nossos representantes, né, que nos ajudam a ajudar as pessoas. Então, é uma campanha que se inicia, são 45 dias, e que eu tenho meus candidatos, cada um tem os seus aí, e vamos caminhar aí para que a gente consiga errar o mínimo possível. Falar um pouquinho lá do bairro Figueirinha sobre as melhorias. Vereador, né, na primeira legislatura, a gente encaminhou emendas impositivas para fazer a grama sintética. Parece que está encantado aquilo lá, né? Se conversa, se combina, se destina o recurso e não sai a melhoria, que é uma quadra, né, de grama sintética que é necessária naquele bairro. Também ouvi algumas pessoas me questionando sobre a questão lá do bairro, né, sobre uma possível implantação de uma indústria de reciclagem. As pessoas querem saber, me perguntaram, isso é uma ideia antiga, né, mas que nós, vereadores da oposição, a gente não sabe. Então, se alguém do executivo, né, tem alguma informação para passar para aquela comunidade, as pessoas estão ansiosas lá em querer saber o que está acontecendo lá com relação a essa questão aí da indústria lá de reciclagem naquele bairro. Continua aberto espaço para líder de bancada. Passemos à ordem do dia. Solicito ao assessor que faça a leitura das matérias sujeitas à votação nesta sessão. Projeto de lei número 75 de 2026 do Executivo Municipal. Abre no orçamento vigente, crédito adicional especial e dá as providências. Suplementação, R$30 mil. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$30 mil, distribuídos nas seguintes dotações: Fundo Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde, Custeios, Imunizações Inverno Gaúcho, Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. Fonte de recurso, 2.621, transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal. Artigo 2º. O crédito adicional especial aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação, menos R$30 mil. Fundo Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde, Custeio e Imunizações Inverno Gaúcho, Material de Consumo, Fonte de Recurso, 2.621. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico e da comissão parlamentar competente. Está em discussão com 5 minutos para cada vereador. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Projeto de lei número 76 de 2026 do Executivo Municipal. Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá as providências. Suplementação, R$804 mil. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R$804 mil, distribuídos nas seguintes dotações: Fundo Municipal de Saúde, Atenção Básica, Custeio Servidores, APS, Pessoa Jurídica, Emenda Parlamentar, Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica, Fonte de recurso, 1.600, transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal, R$200 mil. Atenção Básica, Custeio de Servidores, APS, Pessoa Jurídica, Emenda Parlamentar, Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica, Fonte de recurso, 1.600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do Governo Federal.
valor R$ 150 mil. Atenção básica, procedimentos ginecológicos, pessoa jurídica, emenda parlamentar. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, fonte de recurso, 1.600, transferência fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal. Valor, R$ 150 mil. Atenção básica, aluguel de veículos, pessoa jurídica, emenda parlamentar. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recurso, transferências, fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal. Valor, R$ 154 mil. Atenção básica, práticas integrativas complementares, pessoa jurídica, emenda parlamentar. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recurso, 1.600. Transferências, fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo federal. Valor, R$ 150 mil. Artigo 2º. O crédito adicional especial aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso, R$ 804 mil. Fontes de recurso, 1.600. R$ 454 mil. 1.600. R$ 350 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico e da comissão parlamentar competente. Está em discussão, com 5 minutos para cada vereador. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Projeto de lei número 77 de 2026, do vereador Cristóvão Wolff. Institui o programa municipal Árvore da Vida. Nasce uma criança, plante-se uma árvore no município de Xangri-Lá e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Xangri-Lá o programa municipal Árvore da Vida. Nasce uma criança, planta-se uma árvore, destinada a incentivar a arborização urbana, fortalecer a educação ambiental e celebrar o nascimento ou a adoção de crianças por meio do plantio simbólico de árvores. Artigo 2º. São objetivos do programa: inciso 1, ampliar a arborização urbana. 2, incentivar a preservação e recuperação ambiental. 3, fortalecer o vínculo entre as famílias e o meio ambiente. 4, promover a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável. 5, estimular a participação da comunidade na preservação do patrimônio ambiental. 6, criar um legado ambiental para as futuras gerações. Artigo 3º. O programa poderá contemplar, entre outras ações, inciso 1, disponibilização de mudas de árvores pelos órgãos municipais competentes, quando houver disponibilidade ou mediante parcerias. 2, aquisição da muda pela própria família interessada. 3, orientação técnica sobre as espécies recomendadas, plantio e manutenção. 4, emissão de certificado Árvore da Vida. 5, campanha de educação ambiental. 6, incentivo ao acompanhamento do desenvolvimento da árvore pela família. Artigo 4º. O plantio poderá ocorrer em inciso 1, praças. 2, parques. 3, áreas verdes. 4, áreas de preservação permanente ou de recuperação ambiental, quando permitido. 5, demais áreas públicas definidas pelos órgãos municipais competentes. 6, propriedade particular da família, quando tecnicamente viável. Parágrafo 1º. As espécies utilizadas deverão ser definidas pelos órgãos municipais competentes, priorizando árvores nativas e adequadas ao planejamento ambiental e urbanístico do município. Parágrafo 2º. Quando o plantio ocorrer em área particular, deverão ser observadas as orientações técnicas fornecidas pelos órgãos municipais competentes. Artigo 5º. Poderá ser emitido o certificado Árvore da Vida contendo, sempre que possível, inciso 1, nome da criança. 2, data do nascimento ou da adoção. 3, espécie da árvore. 4, data do plantio. 5, local do plantio. Artigo 6º. Os órgãos municipais competentes poderão incentivar que a família acompanhe o desenvolvimento da árvore, tornando-se sua guardiã e colaborando para sua preservação. Artigo 7º. Os órgãos municipais competentes poderão celebrar convênios, termos de cooperação ou parcerias com os órgãos públicos, viveiros, instituições de ensino, hospitais, unidades de saúde, cartórios, empresas privadas e organizações da sociedade civil para a execução do programa. Artigo 8º.
os órgãos municipais competentes poderão promover campanhas de divulgação do programa em hospitais, unidades de saúde, escolas, cartórios, meios oficiais de comunicação e demais espaços públicos. Artigo 9º. Os órgãos municipais competentes poderão promover anualmente evento destinado ao plantio coletivo das árvores do programa, preferencialmente durante a Semana do Meio Ambiente ou no Dia da Árvore. Artigo 10. As árvores plantadas por meio do programa poderão ser identificadas mediante placa, etiqueta, QR Code ou outro sistema de identificação definido pelos órgãos municipais competentes. Parágrafo 1º. O sistema de identificação poderá conter: inciso 1, nome do programa; 2, espécie da árvore; 3, ano do plantio; 4, informações ambientais; 5, localização georreferenciada; 6, registro fotográfico e histórico do desenvolvimento da árvore, mediante autorização da família. Parágrafo 2º. O tratamento de dados observará a legislação vigente relativa à proteção de dados pessoais. Artigo 11. Os órgãos municipais competentes poderão manter cadastro das árvores plantadas por meio do programa, contendo, sempre que possível: inciso 1, espécie; 2, localização; 3, data do plantio; 4, estado de conservação; 5, demais informações necessárias ao acompanhamento ambiental. Artigo 12. As árvores plantadas em áreas públicas por meio deste programa deverão, sempre que possível, receber identificação e proteção adequadas, visando a sua preservação. Parágrafo 1º. Os órgãos municipais competentes deverão considerar o cadastro do programa antes da realização de podas, limpezas urbanas, obras ou quaisquer intervenções que possam comprometer as árvores plantadas. Parágrafo 2º. A supressão de árvore integrante do programa somente poderá ocorrer quando houver justificativa técnica, sanitária, de segurança ou interesse público devidamente fundamentado. Parágrafo 3º. Sempre que ocorrer a supressão prevista no parágrafo 2º, os órgãos municipais competentes deverão promover, preferencialmente, o replantio de nova muda da mesma espécie ou de outra tecnicamente indicada, preservando o caráter simbólico da homenagem. Parágrafo 4º. Aquela que de forma dolosa ou culposa destruir, danificar ou suprimir a árvore integrante do programa ficará sujeita às penalidades previstas na legislação ambiental vigente e a obrigação de reparar integralmente o dano causado, mediante o replantio de nova muda, conforme a orientação do órgão municipal competente. Artigo 13. Os órgãos municipais competentes poderão destinar a área pública para a implantação do Bosque da Vida de Xangri-Lá, destinado ao plantio coletivo das árvores do programa, podendo o espaço contar com identificação das espécies, trilhas ecológicas, placas educativas e outras estruturas voltadas à educação ambiental. Artigo 14. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 15. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber. Artigo 16. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico e da comissão parlamentar competente. Está em discussão com 5 minutos para cada vereador. Solicito que a vereadora Aline assuma a mesa. Com a palavra do vereador Cris da Academia, por 5 minutos, vereador. Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras, assistência. Também uma boa noite àqueles que nos assistem através das suas casas. Por coincidência, esse dia desse projeto, está nascendo também o filho do meu parceiro William, com a Dani, que são lá da Rainha. Esse projeto é baseado já nas leis que existem no nosso município, nas leis e da fiscalização ambiental. E a gente sabe que todo mundo gosta de sombra, mas nem todo mundo gosta de plantar uma árvore. Leva tempo para uma árvore crescer, leva tempo para ela dar sombra, assim como um filho. Leva tempo para a gente educar, para cuidar. Então, esse projeto aqui é para que a criança que nasça no nosso município, que venha nascer no nosso município, seja lembrada através de uma árvore. O nosso subprefeito da Rainha, Dirceu, junto com o secretário Moreira, também o secretário Beto, vem fazendo um desenvolvimento de plantio de árvore no nosso município baseado no que eles querem lá para o futuro, onde as árvores que serão plantadas agora não precisem ser removidas daqui a um tempo. Isso fica de acordo com esse projeto. Eles estão plantando árvore frutífera nas alamedas, árvores que não têm tanto tamanho de altura nos lugares, nos canteiros, onde pode não influenciar tanto no trânsito quanto nos fios. Então, esse projeto aqui é para que cada vez que nascer uma criança no nosso município, ele leve o nome de uma árvore.
e que essa árvore possa, além de dar bons frutos, que é o que a gente espera de uma criança, possa dar sombra também para essa própria criança, o tempo que ela puder lá e tomar um chimarrão e saber que aquela árvore foi em homenagem a ela. Continua aberto o espaço por 5 minutos para cada vereador. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 78, de 2026, do Executivo Municipal. Altera o anexo 98 da Lei Municipal número 1006, de 19 de setembro de 2007, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município de Xangri-Lá e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 98 da Lei Municipal número 1006, de 19 de setembro de 2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: quadro, provimento efetivo, categoria funcional, professor de educação infantil, padrão 11. Atribuições: A. Descrição sintética, orientar a aprendizagem pedagógica e educacional dos alunos em colaboração no planejamento e em execução da proposta pedagógica em sala de referência em todas as etapas da educação infantil. B. Descrição analítica, atuar no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, promovendo seu bem-estar físico, emocional, cognitivo e social. Planejar, executar e avaliar práticas pedagógicas de cuidado integral das crianças adequadas à faixa etária, em consonância com o projeto político-pedagógico da instituição. Participar ativamente do planejamento coletivo das atividades escolares e da organização do ambiente educativo. Levantar e interpretar dados sobre a realidade sociocultural e desenvolvimento integral das crianças sob sua responsabilidade, promovendo intervenções pedagógicas que atendam às suas necessidades específicas, estabelecer estratégias de acompanhamento e avaliação contínua do processo de aprendizagem, mantendo registros sistemáticos das observações, encaminhar, quando necessário, criança aos serviços especializados de apoio, em articulação com a equipe pedagógica, promover relações interpessoais respeitosas, éticas e colaborativas, estimulando a convivência, a ludicidade e a autonomia infantil, cooperar com os profissionais da coordenação pedagógica e orientação educacional no desenvolvimento de ações educativas integradas, participar de atividade extraclasse, coordenar áreas de estudo, integrar conselhos e órgãos colegiados da escola, bem como executar demais atividades correlatas ao cargo. Condições de trabalho: A. Geral, carga horária semanal de 24 horas. Requisitos para provimento: A. Instrução, formação mínima para magistério em nível médio na educação infantil ou formação específica em nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena para educação infantil. B. Idade mínima, 18 anos. Recrutamento mediante concurso público. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico da comissão parlamentar competente. Está em discussão com 5 minutos para cada vereador. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Indicação número 17 de 2026 da vereadora Mariane Lavieja. Senhor Prefeito de Xangri-Lá, a vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais e com base no artigo 201 do Regimento Interno, apresenta esta indicação, sugerindo que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implante uma sala lilás na futura sede do ESF Bairro Centro. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico da comissão parlamentar competente. Está em discussão com 5 minutos para cada vereador. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Passamos para o espaço de explicações pessoais por até 10 minutos para cada vereador. Com a palavra, a vereadora Aline, PSDB.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, assistência e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, venho nesta noite aqui falar um pouquinho da minha Lei 11 de 2025, que regulamenta a remoção de veículos abandonados em vias públicas. Quero agradecer à equipe da Secretaria de Trânsito, né, pela eficiência e a dedicação, junto com a Brigada Militar, na remoção desses veículos abandonados das ruas. Esse importante trabalho está contribuindo para a segurança e para a mobilidade e organização da nossa cidade. Fico muito satisfeita em ver esse projeto da minha autoria sendo colocado em prática e apresentando resultados positivos em benefício da nossa comunidade, senhor presidente. Até o momento foram recolhidos 31 veículos em decorrência dos protocolos registrados e além de outros 3 protocolos que ainda estão em andamento. O procedimento ele é realizado pelo meio do setor do protocolo da Prefeitura, que recebe solicitações e caminha para a Secretaria de Trânsito, com as informações necessárias para a identificação e localização dos veículos, como fotografia do veículo, endereço e número de residência mais próxima que esteja esse veículo estacionado. E dessa forma, né, o processo está contribuindo para uma atuação mais eficiente do poder público e para a melhoria da organização e segurança da nossa comunidade. E gostaria também, senhor presidente, né, de informar que semana passada estive junto com a nossa secretária da Saúde, secretária Luzia, conversando, levando com ela todas as demandas e necessidades que os nossos moradores, né, vêm nos procurando. Fui muito bem atendida, né? E já perguntei para ela também como está o andamento do nosso centro de referência das crianças autistas. E ela me passou, né, que já está também sendo tramitada a contratação da troca do telhado. Então, sigo acompanhando também essa reforma tão esperada pela nossa comunidade e aonde também fiz um repasse de um valor bem bom para poder contribuir nessa reforma. Tenham todos uma boa noite. Continua aberto o espaço para explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Mariane, PSDB. Boa noite, presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Primeiro, comentando então um pouco do roteiro hoje da pauta. Vem um ofício da Prefeitura falando sobre auxílio estudante. E aí eu vou trazer para o debate algo que a gente precisa realmente construir política pública, é trabalhar em cima do auxílio estudante. O auxílio estudante ele é de suma importância justamente para a gente propiciar, né, que os nossos xangrilenses tenham melhores condições de empregabilidade. Hoje, o auxílio estudante ele é na forma de ressarcimento dos valores. Então, o estudante faz o pagamento do transporte, apresenta a nota fiscal e ele é ressarcido. Então, por isso que tem esse delay, essa demora no ressarcimento. Mas a gente precisa, sim, trabalhar para que esse auxílio ele não seja exclusivo na forma de ressarcimento. A gente sabe das dificuldades que os estudantes têm hoje. O acesso ao ensino superior ele não é barato, e são poucas as pessoas que hoje, inclusive, conseguem frequentar e cursar um ensino público. Então, a gente precisa
construir, enquanto vereadores, enquanto Casa Legislativa, uma política eficiente, que a gente saiba de onde vai sair esse recurso e que tenha, então, esse benefício pago no mês a mês. Ele não pode ser um ressarcimento, ele tem que ser pago de forma adiantada. Estamos no mês de agosto, metade do mês de agosto. Acredito que todos já saibam, né, a mídia está veiculando bastante, que o mês de agosto é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. E aí eu sempre gosto de fazer paralelos e trazer para o município. O que o município faz no Agosto Lilás, né? Então, hoje, eu protocolei, tramitou em primeira leitura a regulamentação do programa Banco Vermelho. Quem está na casa, se verificar aqui na frente, nós temos o primeiro Banco Vermelho, que fica aqui na Câmara de Vereadores. É um projeto criado em coautoria eu, vereadora Aline, vereadora Luzia, onde nós pintamos um banco vermelho, que ele é simbólico, e ele faz o enfrentamento aos feminicídios. A ideia é que os órgãos e praças públicas têm esse símbolo, e a mulher que é vítima de violência, ela sabe, olhando aquele banco, onde procurar ajuda. Esse banco ele fica da cor vermelha, e ali ele vem com dizeres de proteção à mulher, e vem também com os telefones, com os canais de atendimento. Então, agora a ideia é a gente criar a lei, regulamentar esse projeto, nós vamos adquirir mais bancos vermelhos, e aí nós vamos colocar, através de um termo de cooperação, a gente vai fazer parcerias, onde órgãos públicos vão ficar na responsabilidade de cuidar deste bem público. Fórum, delegacia de polícia, as próprias secretarias da estrutura administrativa, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Queremos também levar o Banco Vermelho em campos de futebol, em escolinhas, enfim. É um programa simbólico, mas que representa cuidado e que mostra que nós estamos trabalhando e avançando no enfrentamento à violência contra a mulher. E aí, talvez vocês viram também aqui, no roteiro de hoje, que eu fiz um pedido de indicação para que a Secretaria de Saúde crie uma segunda sala Lilás. Então, no ano passado, eu, a vereadora Aline, a vereadora Luzia e a vereadora Dai também nos acompanhou. Nós fomos a Brasília entender um pouco mais sobre as políticas de proteção às mulheres. E aí, de lá, nós trouxemos recursos federais que entraram na Secretaria de Saúde. Através desses recursos, nós criamos a primeira sala Lilás. Hoje, ela está implantada no novo pronto atendimento 24 horas, no posto de saúde, mas hoje ela atende só casos de emergência. Então, as vítimas, né, que adentram casos de emergência mesmo ali no pronto atendimento, elas têm esse acolhimento, essa sala específica, onde elas têm uma entrada separada, de uma forma mais humanizada, com profissionais mais equipadas para atendê-las. Mas nós queremos, né, vereadora Aline, nós queremos ir mais além. Nós queremos mais políticas públicas para as mulheres, principalmente no quesito saúde, saúde da mulher, saúde do sistema reprodutivo, saúde ginecológica. Inclusive, eu destinei parte da minha emenda para a saúde, para a aquisição de contraceptivos, o Implanon, que é o chip, e através da sala Lilás, no SF, no SF, onde se faz todo o acompanhamento ginecológico, os atendimentos rotineiros, se nós tivermos lá uma sala Lilás, a gente vai conseguir, então, prestar mais saúde para as mulheres, não apenas nas emergências, mas nos atendimentos rotineiros. Então, este é um compromisso nosso, nós estamos buscando mais recursos para ter, e depois, quem sabe, em todos os demais ESFs, vamos fazer primeiro na estrutura do bairro Centro, que vai ser maior e já está em obra, e depois a gente consegue, de repente, levar a SF Marina, Rainha do Mar e a SF Figueirinha também. Por fim, aproveitar também, a gente falou do bairro Figueirinha hoje, amanhã inicia mais um mutirão de castração de cães e gatos.
É um trabalho prestado pelo Departamento de Bem-Estar Animal, Prefeitura. Amanhã, terça, quarta, quinta e até sexta-feira, o castramóvel, que é contratado pela Prefeitura, ele vai ancorar ali na sede da ONG Max, e eles vão fazer a castração de cães e gatos que já estão inscritos no programa. Mas o detalhe é que os moradores que ainda não inscreveram seus animais, eles têm a oportunidade de, com a sua carteirinha da família, ir até o local onde vão estar os servidores, a equipe do Departamento de Bem-Estar Animal, e já fazer a sua inscrição e ficar na fila para os novos mutirões. As castrações elas acontecem de forma regular, todas as semanas, e ainda, uma vez por mês, vai um castramóvel, um mutirão, diretamente nos bairros. Mês passado foi no bairro Centro, agora no bairro Figueirinha, e o próximo eu acho que retorna ainda para o bairro Guará. No mais era isso, desejar uma boa semana a todos. Continua aberto o espaço para explicações pessoais por até 10 minutos cada vereador. Cumpridas as discussões preliminares e a ordem do dia, declaro encerrada essa sessão e convoco os vereadores presentes para a próxima sessão ordinária, dia 24 de agosto de 2026, próxima segunda-feira. Em nome desta casa, desejo a todos uma semana abençoada.